Olá amigos do canal Biosfera, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que animais não humanos, eles são capazes de usar e fabricar ferramentas? Será? Bom, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho esse assunto. Eu vou trazer aqui algumas definições do que pode ser considerado uma ferramenta na natureza e também trazer aqui alguns exemplos, contar um pouco da história da pesquisa por trás desse uso de ferramentas em animais não humanos, beleza? Então vamos começar. Bom, se a gente pensasse em ferramentas algumas décadas atrás, talvez até séculos atrás, provavelmente a maioria dos cientistas, dos pesquisadores, colocaria esse tipo de atividade como uma exclusividade da nossa espécie, porque tinha-se a ideia de que uma ferramenta teria que ser algo complexo, que precisaria ser fabricado, né? A gente vê muito aquela questão de lascamento de pedras, né? Que os nossos ancestrais batiam uma pedra na outra para produzir uma ferramenta lascada para cortar carne, fazer ponta de flechas, né? Ponta de lanças. Então ficou meio que essa questão de que isso seria muito complexo para algum outro animal, né, que não um ser humano, fazer isso. Porém, conforme as pesquisas vão avançando, né, conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que ferramentas, mesmo as ferramentas dos nossos ancestrais, quanto mais antigas elas são, mais simples elas se tornam. Então, a complexidade das ferramentas ela vai aumentando ao longo do tempo com o acúmulo de conhecimento dos nossos ancestrais, né, da linhagem Homo. Assim como outros fatores, né, como as pressões ambientais podem exigir aí uma mudança no tipo de ferramenta a ser usado, o aumento do cérebro pode proporcionar também uma criatividade maior, um raciocínio melhor, né, para a produção dessas ferramentas. Mas conforme a gente vai voltando, a gente vai vendo que essas ferramentas se tornam mais simples. Até chegar ali num Australopithecus, por exemplo, já foi encontradas ferramentas que datam da mesma época ali que o Australopithecus afarensis vivia, e a ferramenta encontrada ela não tem nada assim de especial, nenhum adorno, nenhum indício de fabricação, ela é uma rocha simples. E como a gente vai ver, ferramentas na natureza, ferramentas utilizadas por outros animais, elas são coisas simples, como rochas ou varetas. Então, para sair um pouco dessa ideia de que seria necessário cérebros grandes para se fazer uso ou fabricar uma ferramenta, né? Cérebros grandes assim como o nosso, um psicólogo conhecido como Kohler, lá para os anos de 1913 a 1917, ele resolveu fazer alguns experimentos com chimpanzés. Ele, apesar de ser um psicólogo, ele se inspirou principalmente na ideia de Darwin, na questão evolutiva da mente, né? Que a mente teria uma evolução contínua. Nossos parentes mais próximos, sendo os chimpanzés, eles poderiam ter uma mente parecida com a nossa. Então, ele quis verificar se esses animais tinham capacidade de raciocínio semelhante às do ser humano. Então, ele criou um experimento que os macacos tinham que manipular alguns objetos como caixotes, algumas varas de madeira, para conseguir alcançar uma banana que ele deixava presa num gancho no teto da sala. Os macacos eles começaram a manipular esses objetos, eles empilhavam as caixas para ficar mais alto, para conseguir alcançar a banana. Esse experimento ele é muito famoso, porque o Kohler foi um dos pioneiros a testar suas hipóteses, né, a levar para os animais essa ideia de um raciocínio para obter um alimento, de uma manipulação de objetos. Nesse caso, a gente pode até chamar essa atividade dos chimpanzés como um uso de ferramentas, porque eles estão manipulando ali outros objetos com o intuito de conseguir uma recompensa. E a partir dos experimentos dele, outros experimentos em laboratórios foram sendo feitos com chimpanzés, com bonobos, com macacos prego,
Porém, a primeira evidência disso acontecendo na natureza veio nos anos 60, quando a Jane Goodall ela aceitou um pedido do Louis Leakey, né? Para quem não conhece, o Louis Leakey ele é um paleoantropólogo, né? Ele está envolvido aí em descobertas de fósseis importantíssimos para a evolução humana. Então ele convocou a Jane Goodall para trabalhar com os chimpanzés na natureza, para observar o comportamento desses primatas. Ele fez a mesma coisa com a Birutegauticus, que ele indicou para trabalhar com orangotangos, e a Dian Fossey para trabalhar com gorilas da montanha lá em Ruanda. Eu já comentei um pouco da história dela aqui em outro vídeo, então recomendo vocês depois darem uma olhada, clicar aqui no card. Então, quando a Jane Goodall começou a trabalhar com esses chimpanzés, começou a observar o comportamento desses chimpanzés, ela conseguiu ver um dos indivíduos do grupo, né, destacando de uma árvore um galho. Ele retirava os gaminhos os ramos, aliás, desse galho, e inseria dentro de um cupinzeiro. Então, nessa região, os cupins fazem uns cupinzeiros bem altos, e os chimpanzés vão lá, cutucam esse cupinzeiro com um galho. Os cupins acabam grudando nesse galho, subindo no galho, eles simplesmente retiram e lambem, né? E comem os cupins dessa forma, que é o que a gente chama de pescar cupins, né? Em inglês vocês vão encontrar por fishing termites. E quando ela viu isso, né, coisas que a gente estava acostumado, por exemplo, a ver manipulação desse tipo no laboratório, mas na natureza, sem ninguém induzir nem nada, nunca tinha sido observado. Então, a Jane Goodall foi a primeira a observar um uso de ferramentas espontâneo por animais na natureza. E ela precisava contar isso para o Louis Leakey, claro, né, o mais rápido possível. Ela comunicou para ele essa descoberta e ele também ficou bem impressionado com a capacidade desses chimpanzés. Tanto que ele disse para ela, na época, que como as ferramentas elas eram consideradas algo específico da espécie humana, então a gente ia precisar mudar a definição de ferramentas, ou a gente teria que mudar a definição do que é um ser humano, ou a gente seria obrigado a aceitar os chimpanzés como seres humanos. Tudo por conta de uma observação de um chimpanzé na natureza usando ferramenta. When I was at school, we were defined as man, the tool maker. So that when Louis Leakey, my mentor, heard this news, he said, we must now redefine man, redefine tool, or accept chimpanzees as humans. Então, eu vou passar aqui para vocês a definição de ferramenta que a gente utiliza nos estudos do comportamento animal, que é a definição dada por Beck num trabalho de 2011. E ele define ferramenta da seguinte forma: o uso de ferramentas é o exercício de manipular um objeto que pode estar fixo ou solto, com o objetivo de alterar de forma mais eficiente a posição ou a condição de outro objeto, ou ainda a posição e a condição de outro organismo ou do próprio usuário. Então, partindo dessa definição, a gente pode dizer sim que os animais, eles utilizam ferramentas. A Jane Goodall foi a primeira a observar isso na natureza, e a partir dos anos 60, né, que foi quando ela fez essa descoberta, diversos outros trabalhos foram surgindo. Então a gente já sabe de chimpanzés que usam também, além dessas varetas, né, para pescar os cupins, eles também usam ferramentas de pedra para abrir cocos. A gente já conhece outros macacos. Na Tailândia, por exemplo, tem da espécie Macaca fascicularis. Os indivíduos eles usam ferramentas de pedra para abrir marisco. Aqui no Brasil nós temos o macaco prego, que utiliza também ferramentas de pedra para abrir cocos. Orangotangos que usam varetas, inclusive eles manipulam as varetas com a boca. Nós temos elefantes que usam grandes galhos, né, pedaços de tronco, para se coçar. Então, se você pensar nesse exemplo, tendo a definição do Beck em mente, né, então ele está usando um objeto para alterar a sua própria condição. Ele está com uma coceira ali, ele vai usar o galho para eliminar essa condição. E isso não fica só nos mamíferos, né? Nós temos também aves que utilizam tanto em laboratório, diversas aves são capazes de usar ferramentas, quanto na natureza. A gente tem um exemplo assim mais famoso, são os corvos da Nova Caledônia,
que também utilizam varetas para obtenção de alimento. E essas aves, elas são capazes de coisas incríveis em laboratório, mas eu vou deixar para falar sobre os corvos num vídeo mais para frente. Na verdade, eu quero fazer desse vídeo uma introdução para uma série em que eu vou falar do uso de ferramentas em diversas espécies de animais. Então esse daqui está servindo como uma introdução e depois eu vou aprofundando isso para cada grupo. E nós vamos ter aí lontras, que também utilizam pedras, nós vamos ter golfinhos, que também fazem uso de ferramentas, então você não precisa ter só mãozinha, né, para usar ferramenta, apesar que a ave não tem, né, seu idiota? Então... mãozinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução. Cliquem aí no sininho para vocês ficarem sabendo, né, receberem a notificação quando próximos vídeos dessa série forem lançados. E eu agradeço você por me acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.